que saudade que eu estava de fazer isso. Quer dizer, isso, assim, eu tava com saudade? Tá bom. Não, nem tanto, porque a saudade maior mesmo está na sala de aula. Mas tudo bem, a gente entende, a gente continua na nossa rotina e até de fazer isso daqui eu tava com saudade. De ter esse contato, nem que seja virtual, com vocês. Bom, primeiro, ó, tô fazendo aquele teste. Lembra que a gente falou? Ninguém me deu esse feedback, inclusive, pra saber se era melhor assim de dia mesmo, talvez esses barulhinhos externos, mas aí a claridade fica melhor. Depois fala pra mim, tá? Que eu vou continuar nessa tentativa aí, o que é melhor, de dia, de noite, com um pouquinho de barulho, com mais luminosidade? Vocês me falam. Olha só, na nossa livezinha de quinta-feira, que eu sei que muita gente não foi porque pensou assim, ai, poxa, primeiro dia de retorno, primeira aula, 8 horas da manhã, tá frio, tô com preguiça. Tudo bem, eu entendo, eu sei que muita gente deve ter pensado desse jeito, mas quem esteve presente, eu já adiantei o assunto. Esse capítulo aqui, o capítulo 9, a gente vai ver de novo ele agora. Ai, professora, de novo? Sim, mas calma. Vamos passar um pouquinho rápido, porque esse capítulo, eu dei essa matéria antes do nosso recesso, porém ele não caiu em nenhuma avaliação, porque a verdade é que ele faz parte do nosso terceiro bimestre. Eu fui adiantando esse conteúdo com vocês. Ele faz parte do terceiro, então ele vai cair nas avaliações desse bimestre. Então a gente precisa realmente relembrar um pouquinho dos conceitos, dos nomes que a gente viu, tá certo? Então vem aqui comigo acompanhando mais uma vez, vai ser de maneira mais rapidinha. Se você tiver esquecido bastante, caramba, não lembro mesmo de nada, pega os vídeos anteriores que eu fiz. Eu dividi esse capítulo em duas partes. Eu fiz um vídeo com escrito parte 1 e outro parte 2. Pega lá para poder você relembrar. Mas, quem isso não for necessário, esse aqui ó, já lembra um pouquinho. Vamos lá, esse capítulo vai falar da nossa crosta terrestre, né, a dinâmica terrestre. Lembra que o nosso planeta ele é constituído pela crosta, essa parte sólida, né, que a gente pisa aqui na Terra, o manto, que é aquele líquido viscoso, né, que não chega a ser um líquido tipo água mesmo, e também não é sólido, é um líquido meio pastosinho, meio viscoso. E o núcleo. Sobre esse manto aqui estão as placas tectônicas, que a gente vai lembrar um pouquinho sobre elas. Elas estão boiando sobre o manto, lembra? Elas ficam lá se movimentando graças a essa corrente de convecção que acontece aqui, tá certo? Então, beleza, lembramos isso daí. Depois, a deriva continental. Caramba, lembra sobre a deriva continental? Era aquela ideia de que os nossos continentes, que hoje a gente tem lá o continente da América, o continente africano, aqui da América, tem lá ai meu Deus, na Ásia. Show, meu caminho, tá vendo? A geografia não é muito forte, poxa vida. Mas enfim, esses continentes que a gente vê hoje, antigamente eles eram tudo uma coisa só, um bloco só. Lembra disso? Olha aqui, ó, tudo que a gente chamava de Pangeia. E aí, ao longo dos milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de anos, esses continentes eles foram se afastando. E por que eles foram se afastando, lembra? Graças a justamente essa correntezinha de convecção que acontece ali no manto, que vai criando essa movimentação das placas tectônicas também, beleza? Aí, poxa, tá, tinha Pangeia, não sei o que, foi separando até o que a gente tem hoje, né? Mas o que a gente tem de provas disso? Quais são as evidências que comprovam essa deriva continental? Olha o barulho. Tá vendo, gente? Tem barulho de dia. Mas tudo bem, espero que não atrapalhe muito. Primeira coisa que a gente viu, ó, lembra? Composição similar de rochas em cadeias montanhosas. Aqui, ó, as cadeias montanhosas que pegam aqui essa parte do litoral do continente da América é o mesmo encontrado lá no continente africano, simulando não, né? Mostrando então que possivelmente eles eram ligados, isso aqui era uma coisa só e depois eles foram se separando. Claro que tem também aquilo que a gente viu, o formato, né? O formato que faz esse encaixezinho aqui perfeito, cara. É sensacional. Outra coisa, outra evidência que a gente tem são dos fósseis. Fósseis de animais, dos mesmos seres vivos, né? Que foram encontrados em continentes totalmente diferentes. Olha isso, um fóssil desse animal aqui, ó, de um réptil, foi encontrado na África, lá na Índia, aqui na Antártida. Caraca, na Antártida! Olha isso!
Sinal, então, mostrando de que antigamente isso tudo estava aqui, ó, juntinho, que eles conseguiam passar de um lugar para outro, né? Porque hoje tem um oceano inteiro separando esses continentes. Antigamente, reforçando a teoria da nossa deriva continental, era uma coisa só, beleza? Depois, a teoria das placas tectônicas. Aqui, ó, como que se locomovem essas placas? Lembra que as placas tectônicas estão apoiadas sobre o manto. Como que elas se movem? Graças a essas correntes de convecção que acontecem aqui, lá no manto, tá certo? Olha aqui, essas correntes de convecção que fazem as placas tectônicas que estão aqui boiando se moverem, se locomoverem. Tudo bem? Aqui é só poder lembrar mesmo lá a temperatura do manto, do núcleo, são muitos graus Celsius. É muito quente, não tem como chegar lá não. É quente a pampa, tá bom? Aqui uma figurinha para poder a gente lembrar como que tá separado, né? Essas linhazinhas aqui pretas, ó, representa mesmo a delimitação de uma placa tectônica e outra. Lembrando, nosso país, Brasil, ele tá no centro da placa sul-americana. Lembra disso? A gente vai lembrar um pouquinho de vulcão, de terremoto. Por que no Brasil não tem terremoto? Por que no Brasil não tem tsunami? Porque o Brasil está no meio de uma placa e não no encontro dessas placas tectônicas, que é o que a gente vai ver agora, tá? Aí, ó, os terremotos, viu? Esses terremotos, as fissuras, os dobramentos que acontecem também são graças a esse encontro das placas, tá vendo? O país que tiver aqui, ó, por que lá na Ásia tem um monte disso, tá vendo? Porque tá cheio de placa tectônica, encontrozinhos de placas nessa região. Caramba, encostou, a gente está falando de massa, uma massa de placa tectônica de muitas toneladas. Mesmo que seja um movimentozinho aqui, ó, parece piquititinho, mas como são toneladas e toneladas ali de crosta terrestre, enfim. Não só, né, na terrestre, a gente vai ver que tem ali as placas que estão embaixo da água, subaquática. Ai, gente, hoje tá ruim. Hoje tá ruim aqui de achar as palavras. E são as férias, é o recesso. O recesso faz a gente ficar meio out. Mas tudo bem, leve em consideração ou não. Enfim, então essa região tem bastante encontro de placas tectônicas, tá vendo? Esses pontinhos vermelhos aqui são regiões onde tem vulcões ativos, nesse caso, tá bom? Nessa imagem aqui. Mas vamos lá, os terremotos, olha, vibrações na litosfera provocadas geralmente pelo movimento das placas. Aqui está uma placa, aqui está outra placa. Elas se chocam, elas se movimentam, pode ser uma para cima, uma para baixo, enfim, um encontro entre elas, tá certo? Nesse terremoto pode acontecer a quebra ou ruptura de rocha, que é o que a gente chama de falha geológica. É isso aqui, ó. Essas falhas geológicas, elas surgem, né, a partir desse movimento, desse encontro das placas tectônicas. Tá certo? Lembrando desses conceitos, o que é hipocentro e epicentro? Aqui, ó, hipocentro é o ponto interior onde se inicia essa ruptura, né, das placas. O epicentro é só quando a gente bota isso lá pra cima, é a região da superfície. Se eu traçar aqui uma linha retinha, eu vou cair no meu hipocentro, tá bom? Sismógrafo, isso aqui é só pra lembrar. Qual é o equipamento que a gente usa para medir esses abalos sísmicos, essas ondas sísmicas? É o sismógrafo. Isso aqui é só para a gente lembrar um pouquinho, não precisaria entrar muito nisso daí não. Como são medidos? Aquilo ali é o equipamento, tá? Mas qual é essa escala? Lembra que existem essas duas escalas? A escala Richter e a escala de Mercalli. A escala Richter, ela leva em consideração mesmo o quanto ali de tremor aconteceu, o abalo sísmico de fato, tá vendo? Quando é imperceptível, quando são danos, destruição completa, quanto que foi dessa pancada mesmo, é isso que ele mede. Enquanto que a escala de Mercalli, ele vai identificar, ele vai medir o quanto de destruição foi provocado, sabe? O quanto que afetou na população. Foi um terremoto a ponto de cair todos os edifícios? Foi a ponto de destruir tudo que a gente tem mesmo? Ou não, foi a ponto só da gente ficar aqui, ó, perder o equilíbrio, mas todo mundo continuar aqui em pezinho, entende? Isso daí é o que tem a escala de Mercalli. Gente, não sei se vocês estão conseguindo ouvir, mas tem vários passarinhos passando por aqui, às vezes passa mesmo um barulhinho de pássaros. Vulcões. Lembra, o vulcão,
Além do magma, saem também pelos vulcões gases, cinzas e outros materiais. Lembra que sai aqui o que está lá no manto, esse magmazinho sai pelo vulcão, né? E quando esse líquido vai para a parte externa, a gente chama de lava vulcânica, lembra disso, né? Também é formado pelo encontro das placas tectônicas ou devido a uma fissura na crosta terrestre, que é onde então, lembra que embaixo da crosta está o manto. Se ela se rachar, pode ser o suficiente para aquele mantozinho, aquele líquido que está ali, ó, extravasar e acabar criando esses vulcões, tá bom? Aqui eu coloquei as vantagens e desvantagens, né, da região próximo ao vulcão. As desvantagens, obviamente, são os riscos de queimadura, intoxicação por conta dessa fumaça que sai, asfixia, a destruição de prédios, porque toda vez que quando ele vai entrar em erupção, ocorre um terremotozinho, ocorre um tremor, lembra? Então tem essa destruição dos prédios, das construções, enfim. E quais são as coisas positivas? Nem tudo é ruim, né? Quais são as coisas positivas do vulcão? A fertilidade do solo, devido a esse material que sai, que é expelido. Produção de energia elétrica por conta das centrais geotérmicas. Geotérmica é de acordo a energia produzida a partir do calor da Terra. Eita, desculpa, gente. A atração turística, tem muita gente que quer ir em determinado lugar só para conhecer um vulcão. Eu estive do lado de um vulcão, eu tirei uma foto de um vulcão. Então tem também essas atrações turísticas. Exploração dos minérios, estudo científico sobre o interior da Terra, com certeza. O que é um tsunami? Lembra? Tsunami nada mais é do que um terremoto, só que quando esse encontro das placas acontece no fundo oceânico, tá vendo? São ondas gigantes que são formadas lá nos oceanos devido justamente a esses abalos sísmicos embaixo do oceano. Ó, quanto maior a energia envolvida no encontro entre as placas, maior tende a ser a velocidade de propagação e amplitude das ondas. Quanto mais forte for, maior é aquela onda, mais forte vai ser aquela onda do tsunami, tá certo? Ah, tá, aqui é mais uma figurinha. Antes, né, de vir aquela onda, o mar recua, né, o oceano ele recua, já indicando, galera, se prepara, tá vindo aí uma onda gigante. É mais comum lá nos oceanos Pacífico e Índico. Outra coisa, olha, também pode ser provocado pela atividade de vulcões submarinos. Ai, tem vulcão submarino! Tem vulcão submarino também, a gente falou sobre isso, tá? Ou ainda pelo deslocamento de grandes massas de terra ou gelo sobre os corpos d'água. Quando cai grande corpo de gelo sobre a água, cria essas ondas também, né? Ai, é isso! Lembramos! Bom, pelo que vocês viram, como eu falei antes também, é rapidinho para não ficar maçante para vocês, porque a gente já viu esse assunto. A gente está relembrando esses conceitos, porque a gente vai começar a cobrar isso nas nossas avaliações, tá bom? Na outra semana, a gente começa com um assunto novo, nosso capítulo 10. Show de bola? Fiquem bem, eu vou passar uma listinha de exercícios para vocês fazerem sobre esses assuntos, 5 questõezinhas como de costume. A gente vai corrigir isso na nossa videoaula, né? Na nossa transmissão ao vivo. E aí na semana que vem a gente faz conteúdo novinho em folha, fresquinho, do jeito que vocês gostam, tá bom? Gente, um beijo, fiquem bem, qualquer coisa eu tô aqui. Fala comigo lá no Google Classroom. Show? Tchau, tchau!